E na aula 40 a gente fez mais um pouquinho do estudo da função quadrática na sua terceira parte. E veio uma parte bem legal, não foi? Cara, quando fala de gráfico da função, quando fala de marcar esses valores no plano cartesiano, tudo fica melhor. É trabalhoso, né? Não tem como falar assim, a função do segundo grau é legal, é fácil, mas é trabalhoso porque acha o valor de A, B e C, delta, x1, x2, às vezes para ficar melhor, o x1 é igual ao x2, às vezes nem tem x1 nem x2. Não, e aí é parte 1 que influencia na parte 4, na parte 3, é muita parte, né? O negócio tá bem partido. E isso, na próxima aula, nós vamos trabalhar os 4 passos para montar, né, para fazer o estudo do sinal de uma função. O primeiro passo foi visto na aula parte 1, o segundo passo na aula parte 2, e aí vai trabalhando. E aí, né, toda essa repartição, com certeza é para vocês entenderem melhor, de maneira mais fácil, tá bom? Então vamos lá rever os assuntos da aula 40, onde a gente estudou a terceira parte da função quadrática, vendo o motivo, porque o nosso discriminante, o nosso amigo delta é tão importante. Vamos lembrar? Isso. É nessa hora que nós vamos observar o seguinte: quando eu tiro os valores de A, B e C, eu já sei se a função é crescente, decrescente, eu já sei que ponto vai tocar no eixo Y, beleza. Mas o vértice, o delta, é quem vai determinar o seguinte: e essa minha curva da função vai tocar no eixo X quantas vezes? Bom, se o delta for positivo, 2 vezes. Tanto faz se for crescente ou decrescente. Tanto faz a concavidade ser para baixo ou para cima, ou seja, carinha feliz ou triste. Se o delta for igual a 0, aí toca apenas uma vez, né? Independente também de ser carinha feliz ou triste. O delta negativo não toca, não tem raízes reais, mas existe a curva da função. Então, temos a parábola? Temos. Só não toca o eixo X, tá? Beleza. E aí, mais na frente, a gente fez mais uma análise dos coeficientes, né? A gente viu que além do A e do B e do C serem importantíssimos lá desde o começo, para a gente poder resolver o Bhaskara, o delta, encontrar as raízes, a gente viu que eles ainda têm outras funções. Vamos ver, vamos lembrar? Isso, o valor do A indica se a parábola vai estar para cima ou para baixo. Se então vai ser o A carinha que me diz feliz, isso, né? Isso. Ou carinha triste. O que mais? O valor do B indica a inclinação da parábola, né, após passar pelo eixo Y. Isso vai ficar bem mais compreensível na próxima aula, quando nós falarmos de vértice da função. Você vai entender essa inclinação da parábola, o segmento da parábola, indo em busca do Y, do vértice. Beleza. E o valor do C é o ponto de interseção. É o único ponto da parábola que toca no eixo Y. Beleza, né? E aí a gente ainda tem para finalizar a revisão, claro, que é aquele mapa mental bem construído, bem completo, que vai ajudando bastante. Então vamos lá. A fórmula de Bhaskara, todo mundo já sabe, nosso delta e nosso x, né? Aqui, ó, tudo que a gente estava vendo agora, quando o delta é maior que 0, quando é igual a 0 e quando é maior, né? Positivo. Não toca o eixo X, toca uma vez só e toca 2 vezes. Aqui também fala da concavidade, né? Olha lá no gráfico, fala a fórmula geral, o vértice da parábola a gente vê na próxima aula. Aula tá? 4. Aula 4. Isso. Subproduto já vimos também, já vimos. Aqui fala de forma fatorada, mas isso aqui a gente não faz referência aí. E as raízes também, né? As raízes também ligada com o delta é o que a gente tem como resultado. Isso, aqui nós temos a questão dos delta, né? Teórico, lá não possui raízes, possui uma raiz. E nós temos a função, a parte gráfica, para você enxergar nos dois jeitos como que acontece esse detalhe. Isso mesmo, e claro que isso tudo vai consolidando o conhecimento, né? Desde a aula 1 até a aula 5 de função quadrática, você vai fechando o assunto aí. Quer dizer que para o mapa mental ficar completo, perfeito, só falta a parte dos vértices. Dos vértices, isso. E também fazer o estudo dos sinais, positivo, negativo e tal. Mas isso é assunto da próxima aula. Calma. Por enquanto, vamos fazer as atividades de sala referente aos assuntos da aula de hoje, é claro, né? Então, é com vocês. Até já!
E tirando as dúvidas, né? Dentro das atividades de sala, a gente joga a dúvida pro alto, vamos resolvendo. Atividade de sala tá te enlouquecendo. Joga a dúvida pro alto, vamos resolvendo. Não fica a dúvida aqui, né? Porque aqui a gente traz sempre a solução. Sempre, sempre. Certo? Certo. Então, vamos lá. De acordo com a aula 40, a gente vai resolver atividades de sala. Pergunta de número 1. Em cada um dos itens abaixo, use o valor do coeficiente A para dizer se a concavidade é para cima ou para baixo. Muito bem. Não. Vamos lá. Quem é o A aqui nessa? O A é 3. O A é 3. Esse A é positivo? Positivo. E se ele é positivo, concavidade para? Cima. Concavidade para cima. Beleza? Vamos lá agora. Na letra B, quem é o A? O A é 1. O A é quem acompanha o x quadrado, né? Então, o meu A também é positivo. Ou seja, concavidade para cima. Tá? E aqui no caso, letra C, quem é o meu A? O A é menos 2. Muita calma nessa hora, tá fora de ordem, mas você organiza e lembra que o A é sempre quem acompanha o x quadrado, o coeficiente, né, numérico que faz produto, né, multiplicação ali com x quadrado. Isso. Então esse A agora é negativo, então a concavidade para baixo. Certo? Certo. E agora vamos na última aqui, vamos pegar um roxinho, quem é o meu A? O A é 1. O A é 1, ou seja, um A positivo. Se é positivo, concavidade para cima. Muito bem, só tivemos um caso aqui de concavidade para baixo. Quem quis fazer o desenhinho também pode, né? Você vai fazer assim, no A ficou dessa forma, no B também, no C inverteu e no D também ficou para cima. Perfeito. Fizemos um exemplo na aula bem igualzinho a esse, bem similar, tá? Questão de número 2. Considere a parábola abaixo. Tá lá a parábola. Temos a parábola e tem algumas indicações na parábola. Aí vem a pergunta. Letra A. Quais são as raízes da função? Professor, mas eu não sei nem qual é a função. Como é que eu vou saber as raízes? Opa! Nós falamos na aula, raízes ou zeros da função são os pontos da nossa curva da função que tocam no eixo x. É o x1 e o x2, né? Isso. Ou seja, o x1 é 1 e o x2 é 3. Legal. Pegar outra cor aí para distinguir agora. O Letra sinal do B. A. O sinal do coeficiente A. A minha concavidade está para Cima. Então meu A é Positivo. maior que zero. Acabamos de fazer o exercício 1, que pedia justamente isso, não é? Isso. O sinal do coeficiente B. O sinal do B. O B é quem? O B é aquele que depois que passou o eixo Y, ele verifica se está descendo ou subindo. Nesse caso está descendo, então eu tenho um B, não é um A, desculpinha aqui. Eu tenho um B negativo. Menor que zero. E para finalizar, quem é o meu C? O valor do coeficiente C. O C é o ponto que toca no eixo Y. Então C vale 3. 3. Perfeito. Simples assim, só uma análise gráfica a gente vai muito longe, já consegue entender bastante tópicos da função quadrática. Bora ver? Então agora vamos à pergunta de número 3. Das alternativas a seguir, qual é aquela que apresenta a concavidade e o número de raízes da parábola gerada pela função a seguir? Então, sem nem olhar para as alternativas, só olhando para a função, nós já sabemos que o nosso A é negativo, porque o A vale menos 3. A negativo, nós já temos a informação de que a parábola vai ter a concavidade para baixo. Certo? Então vamos eliminar tudo que for para cima. Então se tem concavidade, né? O nosso A
é menos 3. Então, ele é Menor que negativo, zero. né? Ou seja, concavidade para baixo. Então, a gente já elimina aqui A letra D a letra e a letra E. D. Muito bem. E a letra E. E. Na sequência, ele fala de raízes, né? Pra Se saber são as raízes. duas, se é uma só, se são duas diferentes ou duas iguais, né? Quem nos dá essa informação? O delta. Então vamos aqui na outra página resolver, né? Isso. A gente já sabe que a letra D e a letra E tá fora da parada. Vamos lá no nosso B ao quadrado menos 4AC. É o delta que tenho que saber. Todo mundo já aprendeu, que legal. Vamos lá, quem é o B? O B é 6. Menos 4 vezes o A, que é Menos menos 3. 3, vezes o C, que é 3. 3. Vai lá, 6 ao quadrado. 36. 36. Menos com menos. Mais Mais. 3 vezes 4. 12. 12. 3 vezes 12. 36. 36. Então, meu delta é 72. Ah, mas não deu a raiz exata. Ah, mas não tem... Não, mas não... Não é isso que está em questão Não, aqui. quer saber só a quantidade de raízes. Uhum. Então, se o nosso delta é 72, positivo significa que o delta é maior que zero. Se o delta é maior que zero, significa que nossa função tem duas raízes reais. Lembrando que nos números reais, não importa se é inteiro, se é racional, se é irracional. Todos eles são números reais. E quando a gente tem um delta positivo, maior que zero, um x1 diferente do X2, né? Olha que legal. Se isso acontece, a gente pode dizer que então nós temos uma concavidade para baixo com duas raízes reais distintas. A alternativa correta é a letra B. De bola. Brasil. Bacana, essa foi fácil. Vamos lá então, se liga no Enem? Vamos? Vamos. No Se Liga no Enem, o esquema é fundamental. Então, dessa vez, o Se Liga no Enem não foi uma questão, e sim algo que te faça, que faça auxiliar no seu estudo, no seu aprendizado. Olha lá, foi feito um esquema, e o esquema ajuda muito, gente. Ou seja, temos linhas e colunas, né? Na linha tá os valores de delta, se são maiores, iguais ou menores do que zero, e na coluna tá a positividade da concavidade para cima ou para a positividade se for para cima, negatividade se for para baixo do valor de A, nosso coeficiente A. Então aí fez esse balanço entre todos, né? Vamos analisar aqui mais de pertinho? Vamos lá. E Vamos aí, junto ó, aqui? vocês começam a entender esse jogo. Vamos analisar aqui juntinho. Juntos! Bora ver. No esquema, quer vir mais perto? Olha só, isso, pertinho, para a gente poder conversar aqui de pertinho. Nós temos, já foi dito que nós temos três possibilidades para o delta. Delta positivo, delta negativo e o delta zero. Então nós temos três. E nós temos... Vai continuar, bora lá. Posso continuar? Vai, continua. Ela está emocionada, mas tá bom. Então, Não, ó, é porque aqui é assim, a gente não só ensina, a gente vive feliz, né? A gente se diverte, é isso mesmo. Então vamos junto. Vamos lá, três possibilidades para o delta Aqui, três e possibilidades. duas possibilidades para a concavidade. Lembra daquela aula que você fez uma pergunta na aula assim, fulana tem tantas blusas e tantas bermudas, de quantas formas pode se arrumar? Aqui nós temos três possibilidades de delta e duas de coeficiente A. Então nós temos quantos gráficos? Duas vezes três, seis possibilidades de gráfico. Ah, boa essa aí, gostei. Bem legal. Esse link aí, olha aí. Então a gente tem delta positivo, a gente tem delta igual a zero e a gente tem delta negativo. E temos os valores dos coeficientes, que também pode ser para cima ou para baixo. Arriba e abaixo. Aqui assim, é bilíngue, né? Uma espanhola. Então aqui tocou duas vezes o eixo X e teve a concavidade para cima. Carinha feliz. Aqui já tocou duas vezes, mas teve carinha para baixo, né? Triste. Essa representação tá boa. Aqui tocou uma vez o eixo X. Carinha feliz. Carinha triste. A professora Aldelina se diverte. E aqui que não tocou o eixo X, não teve gráfico? Teve resultado, teve curva da função. Apenas não tem raízes reais, não toca o eixo X, só isso. E aí, olha só o detalhe. Você vai depois colocar isso aqui no caderno. Na próxima aula, nós vamos estudar a questão do estudo dos sinais.
Você, com esses 6 gráficos, você já consegue fazer uma análise bonita com os sinais positivo, negativo. Já em cada um deles vai ter uma pré-representação diferente. E você precisa ter esse entendimento. Mas por que, professor? Porque você viu no nosso exercício que em 2 questões ele não me deu uma função para eu resolver. Ele me deu a representação gráfica. E a partir dessa representação, eu consegui descobrir quem eram as raízes, se eram 2, se era uma, se não era nenhuma. Eu descobri se o A é positivo, negativo, se o delta é positivo, negativo. Eu descobri qual era o valor do C. Eu descobri a partir do C. A função vai atrás de quem? Vai para baixo, vai para cima. Então, são muitas descobertas. E depois de tudo isso, é claro que a gente ainda tem o Brincando com os Números, né? Então vamos brincar. Mas também, ó, o professor presencial que puder, tiver condição de imprimir, né, o esquema aqui, Também. né? Aquele que não tiver, os alunos podem fazer aí no caderno. Mas também, se puder imprimir, fica legal. Mas mesmo impresso, eu acho que é interessante o aluno também fazer o Replicar, né? Isso. Fazer novamente, né? Certo? Então vamos lá, Brincando com os Números, olha lá. No Brincando com os Números de hoje, qual era o nosso desafio? Vamos lembrar? Os anéis da figura estão entrelaçados. E a pergunta é: qual é o menor número de anéis que devem ser cortados para que todos fiquem soltos? Vamos lá, qual é o menor número de anéis? Vamos lá, pensando, qual o menor número de anéis que devem ser cortados para que todos se soltem, todos se desentrelaçam, né? Porque eles estão entrelaçados. Será que cortando um só é suficiente? Corta um só aqui é suficiente? Não. Não, né? Se eu cortar 2, é suficiente? Quem sabe? Sim. Quais 2? Vamos pensar aqui? Vamos lá. Ver. Se eu cortar esse aqui, e esse aqui, por exemplo. Bom, se cortar o azul, solta o vermelho, o verde E o verde e claro. o verde claro. E se soltar o rosinha? Vai soltar o roxinho, o verde claro já tá solto, o verde escuro já tá solto. Não, mas então... tá solto do azul. mas amarrado tá no preso. rosa ainda. Mas solta o verde escuro também. Solta também. Cortou o rosa, solta os 2 verdes e o Então roxo. 2 é suficiente. Então só esses 2. Porque tá pedindo o menor número possível. Se você cortar todos, é lógico que todos vão se soltar. Isso. Mas como a pergunta era o menor, você tem que prestar muita atenção nos desafios de raciocínio lógico, porque sempre tem aí um quezinho a mais, né? Que você tem que ficar mais atento. Isso. Certo? Certinho. E aí, nesse ponto, vamos conversar aqui sobre raciocínio lógico. Eu até acho que nós estamos devendo para eles uma aula de lógica, não é? É verdade. Vamos pensar nisso, porque olha só, estávamos olhando as questões do Enem do ano passado, né, para poder ali elaborar na aula de vocês e tal, e percebemos que algumas questões estão sendo resolvidas só usando o raciocínio lógico. Mas sempre, né? Desde sempre o Enem sempre foi nessa pegada aí. Isso, Cada não. vez mais, né? Não, só que agora, eu não sei se porque a nossa aula traz muita questão de essas brincando com os números, de lógica, Que a gente já olha com outro que a gente olhar, começa né? a olhar diferente. Porque antes a gente olhava, sabia que era lógica, mas sempre buscava aplicar ou função, conhecimento ou matemático, equação, ou PA, ou PG. E agora a gente já tenta aplicar outra coisa. E é esse aplicar outra coisa que nós, professores, tentamos que vocês despertem. Né? Essa de soltar os anéis. Poxa, e aí quantas vezes a gente não ficou olhando o mágico, brincando ali, daqui a pouco ele soltou tudo. Meu Deus, o que ele fez? É tudo quebrado. Não, às vezes só 1 ou 2 cortados e já solta todo mundo. Olha que legal. Então, Mágica. fica esperto que dá tudo certo. Ficamos por aqui, gente. Até a próxima aula. Aquele beijo no coração. Tchau, tchau.